Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô aqui com o meu sócio e amigo Samir Caran, recebendo um cara que eu admiro demais, Luiz Drouet, founder da Share People Hub e da Prosper Tech Talents. Vamos falar bastante disso, empreendedor como a gente. Luiz, obrigado por ter aceitado o convite. Grande Luiz Drouet, né? Prazer. Grande em todos os sentidos aqui, né? Eu acompanho o podcast, eu fiquei honrado com o convite. Que isso. Curto demais os conteúdos. Tamo junto. Bacana. Obrigado pela audiência. Feliz por Obrigado por estar aqui. Eu tava, quando a gente fez o convite pra você, já foi mais difícil conciliar a agenda, mas que bom que a gente conseguiu. E legal, combinamos a gravação no Rio, né? A gente mora todo mundo em Campinas. Só deu certo quando tava lá. Acertar a data lá no Rio, no Rio Web Summit. Eu fiquei tentando puxar pela memória, Drouet, vamos ver se a sua é melhor que a minha. Cara, como que a gente se conheceu? Foi pelo founder? Foi. Tá. Primeira experiência, primeiro contato foi pelo founder. Acho que a gente estava fazendo mentoria junto. Junto, né? A gente foi mentor do mesmo batch, né? Foi, exatamente. É isso, então beleza. Em aulas, em sessions diferentes, mas a gente acabou se conhecendo. Poxa, e depois vocês entraram com a gente no Campinas Tech Talents, né? E depois no Protagonistas do Futuro, já fizemos coisas muito bacanas juntos. Legal. Ô Luiz, conta um pouquinho pra gente o início da tua trajetória como empreendedor, né? Como é que rolou tudo isso? Legal. Bom, eu fundei a Share People Hub em 2015. Legal. Eu já vinha de uma trajetória como executivo, dentro da área de RH há algum tempo, e percebi que existia oportunidade para um player com uma pegada mais forte de inovação. Eu costumo dizer que as empresas de RH naquela época pareciam escritórios de advocacia, assim, aquela coisa bem old school, tradicional. Maravilhoso. E a Share veio com uma pegada diferente, com muito propósito, né? Com um olhar de inovação. Mas assim, o sonho de empreender é antigo, né? Eu costumo brincar, olhando para trás, tem várias histórias desde adolescente a gente ia sempre no mesmo lugar para comemorar aniversário dos amigos. De repente o buffet quebrou e a gente começou a organizar festa entre os amigos. A gente começou a organizar as nossas próprias festas. Então tem várias experiências assim que olhando para trás dá para perceber essa veia empreendedora. E a área de pessoas veio não só por essa visão de oportunidade no mercado, mas também porque eu sou apaixonado pelo tema. Eu sei que vocês também compartilham dessa paixão. Você já trabalhava com pessoas antes de abrir a empresa? Sim. Minha formação original é na área de comunicação e marketing. Mas eu iniciei minha carreira como trainee da UNCHAM, na Câmara Americana. Legal. Foi lá que eu comecei a participar logo cedo de processo seletivo, de conduzir dinâmica de grupo, entrevista, recrutar e formar talento. E aí foi que eu me apaixonei pelo tema de pessoas. Assim. E aí, desde então, como executivo, isso sempre esteve presente, né? Na minha estratégia como líder de negócios, a pauta de pessoas sempre teve um papel fundamental. E aí não demorou muito também para eu entrar nesse mercado e aí até a decisão de empreender. Aí eu comentei, né, que a Share foi fundada em 2015, agora esse ano completa 8 anos de mercado. Parabéns, velho. E aí a coisa começa a entrar numa certa, né, num crescimento mais orgânico, contínuo, previsível, Léo. E aí a gente faz o quê, né? Vamos arrumar mais caçador de burnout. É o caçador de burnout, tamo junto. E aí tá igual nós. Um ano e meio atrás, mais ou menos, tomamos uma decisão de fazer o spin-off de um dos negócios de educação em tecnologia da Share, que resultou na criação da Prosper Tech Talents. Então, estamos agora com esse desafio novo e a 1000 por hora. Legal. Ô Drouet, e você, para isso, fez uma transição na Share para alguma pessoa ocupar teu lugar e você poder se dedicar 100% a Prosper? Total. Legal. Porque a gente sabe que empreender é um full-time job, né? Você precisa entrar de cabeça, corpo Double e alma. full-time job, né? Exatamente. É mais ou menos isso. O trabalho comercial fora é impressionante, a jornada dupla. E então, puxa, a gente sabia que isso era fundamental. A minha participação na Share ela era relevante ali do ponto de vista de tocar o dia, atuação. E aí eu fiz uma transição, primeiro com um executivo que a gente trouxe do mercado com um olhar mais de operações. Legal. E depois também foi importante a gente trazer um outro executivo para um olhar mais de marketing e vendas. Legal. E a gente fez essa transição ao longo de 1 ano e meio.
E hoje, basicamente, eu participo de reuniões estratégicas, reuniões do board. Você continua sendo chairman da empresa, não tem jeito. Exato. Isso aí é difícil a gente se afastar dessa função, mas é muito legal porque e dá aquele friozinho na barriga, vambora, né? Vamos de novo construir um negócio do zero, desenhar, tirar do papel, é muito legal. Não, e o legal também, olhando da perspectiva da Share, é que eu sempre disse isso, né? Quando eu fundei a Share, eu já tinha construído uma reputação, uma rede de relacionamento. Quantos anos você tinha, Druê, quando você fundou a Share? Cara, foi em 2015. Eu tinha 33. Tá denunciando. Cara, olha a mesma idade, né? A coincidência. Eu comecei a empreender tarde. Eu fundei a Performa com 33 anos. Mas falo, sem brincadeira, Druê, a experiência que eu tive antes, ela foi muito fundamental para a forma como eu toquei, principalmente o início da Performa. Eu sei que é um baita exercício de futurologia, eu não tenho como escrever na pedra o que eu vou te falar. Eu acho que eu teria fracassado se eu não tivesse as experiências que eu tinha. É uma crença minha muito forte, porque eu fui exposto a situações no início da vida da Performa que trouxeram uma casca para mim. Perfeito. Que me ajudou a superar vários desafios, como, por exemplo, estar gravando e do nada a tela ficar azul. Né? Isso não aconteceu, parece até que tá azul, mas não tá. Não tá. Tá vendo? É o logo da Performa que tá ali, viu, galera? Esse negócio do azul aí, porque o Carlão tá lá resolvendo, ele foi ligar a cafeteira e ligou alguma coisa errada. Né? Mas eu também empreendi tarde. E eu tive esse mesmo sentimento que você, Léo, durante a minha jornada. É aquela frase famosa do Steve Jobs sobre connecting the dots, né? Conectando os pontos, que é quando você olha para trás e você começa a conectar os pontos e ver que cada experiência que você teve, por mais aleatória que seja, de alguma forma te preparou para aquele momento. Sim, né? Sim. Porque não é uma jornada fácil, né? A gente fala, com uma paixão, com tesão pela jornada empreendedora, mas é o que a gente estava falando, é uma jornada muito difícil. Né? Eu ouvi isso de um outro empreendedor, que ele falou assim, Léo, esse glamour todo em torno do empreendedorismo é culpa nossa. Sabe por quê? Porque a gente tem tanta paixão pelo negócio que a gente fala de uma maneira que a gente não mostra os bastidores. A gente só dá visibilidade, e ele falou, não é por mal, é porque aquilo é tão apaixonante que você não vê ou você encara os obstáculos como sendo algo tão comum que nem merecem destaque, né? E a gente já falou 300 vezes o quanto é importante errar, falhar e etc. Eu queria te perguntar, assim, comparando as duas... A Prosper tá bem no início, assim, vocês começaram essa jornada esse ano passado, então não sei se já deu para sentir, mas pegando esse mesmo estágio que você tava lá atrás, né, com a Share, tem sido tão desafiador quanto? Menos desafiador? Mais desafiador? Você tá usando essas experiências que você teve lá para não cometer os mesmos erros? Queria que você fizesse esse paralelo. Putz, muito legal. Ótima pergunta. E acho que é a primeira vez que eu estou parando para pensar de uma forma mais clara sobre isso. É muito bom. Cara, obviamente, o track record que a gente construiu pela Share e as experiências e os aprendizados estão sendo muito úteis para a jornada da Prosper. Mas a jornada da Prosper, ela é mais ambiciosa do ponto de vista de modelo. Entendi. Né? A Share sempre tá um pouco mais fora da sua zona de conhecimento, de conforto, talvez. Novos, né? Boa. A Share, ela sempre teve uma característica de boutique, ela até cresceu bem, a gente chegou a marca de 100 colaboradores e tudo mais, né? Mas no modelo de serviço e tal. Então, a gente tem desde o princípio 2 sócios investidores, mas no modelo bem long term. Entendi. A Prosper não. É uma jornada startup de base tecnológica. Está indo para uma jornada de scale-up. Exato. E aí o desafio é novo. E aí, da mesma forma como o Léo estava falando, consigo ver muita coisa que eu fiz durante essa jornada, inclusive pela Share. Por exemplo, engajamento com o ecossistema de startups, Campinas Tech, um monte de coisa que naquele momento até algumas pessoas perguntavam, poxa, mas sua empresa é uma startup e tal. Porque, né? Um genuíno interesse de contribuir com o ecossistema, com a comunidade, mas hoje vejo o quanto que isso tem sido importante. Legal. A gente está terminando a rodada de captação de investimento e, poxa, eu não imagino como teria sido esse processo se eu não tivesse feito esse trabalho lá atrás, né, de networking junto à comunidade. Muito legal. O que a gente fala muito aqui é sobre o repertório, né, Léo? Assim, cara, ter esse repertório, às vezes, naquele momento, pode não estar fazendo sentido.
mas a bagagem, a sua caixa de ferramentas, né, ela vai crescendo. Total. E aí você, com certeza, em novos desafios, vai ter repertório para usar, né, para sacar daquela ferramenta, seja ali um network, seja um conhecimento mais técnico, seja um conhecimento de negócio, né, ou de finanças. Então, acho que essa jornada, principalmente para quem quer empreender, ter repertório nunca é demais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E você comentou, na Share você teve sócio investidor? Tive. Caramba, que curioso. Mas assim, como não é uma jornada, né, VC-Path, não é uma jornada de startup, não é um investidor que está preocupado com um evento de liquidez. É um investimento de longo prazo, né? Entendi. Eu tinha meu pé de meia ali, mas achava que era importante ter outros sócios juntos, até porque a gente sabe que a jornada é muito solitária, né? Se você estiver sozinho. Sim. E foi fundamental. Olhando para trás, né, esses quase 8 anos aí, vários momentos críticos e que ter o apoio de gente que está ali, né, skin in the game, junto com a gente, foi muito importante para o período da pandemia, né? A gente cresceu muito. No final da pandemia, a história é bonita, mas aquele primeiro impacto ali... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, cara, sem brincadeira, eu fiquei umas 3 semanas sem dormir direito. De verdade. De verdade. Assim, até para... Vamos começar a falar do não glamour, né? Sim. Cara, eu tava desesperado. Eu falei, cara, o que vai acontecer? Pô, eu sou da área comercial, Dru. A minha vida era dentro do cliente. Perfeito. Eu realmente, eu sempre fiz home office. Eu ia muito pouco no escritório. Né? O escritório para mim era para passar verdade, no final da tarde. Você sempre fez o Anywhere Office, né? Anywhere Office, sempre teve porque era na todo rua. lugar. Era na rua, visitando o cliente, eu saía de um cliente, ia pro outro. Não tinha nada para fazer. A Share era cliente, eu passava lá para tomar um café contigo. Perfeito. Para quê? Para nada. Porque era dentro do cliente que as coisas aconteciam. E de repente, não, agora não tem mais, agora é dentro de casa. Agora é call. E não estar sozinho é fundamental nesses momentos, porque aí você tem amparo, você tem apoio, né? Conversas importantes, decisões difíceis. Então, eu acho que essa é uma vantagem de você ter gente que compartilha dos mesmos valores, que acredita no projeto no longo prazo e que está junto com você na jornada. Ô, Dru, por que educação? Cara, eu sou apaixonado pelo tema. Quando eu comentei que eu trabalhei na Anshan, quando eu completei meu ciclo lá e tinha uma boa oportunidade de escolher onde eu ia trabalhar, eu escolhi trabalhar num projeto voltado para a educação pública, que eu tinha uma inquietude em relação à carreira no terceiro setor naquela época, eu fazia muito trabalho voluntário e aprendi pra caramba, quebrei a cara também, porque, né, educação pública é um capítulo à parte, um problema super complexo. Mas eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive nessa jornada de educação, sabe? Legal. Os pais ralaram muito para me dar as oportunidades que eu tive. Mudou sua vida, vamos dizer. Exato. Educação... Então, isso para mim está muito claro. E aí, eu sempre tive esse sentimento de procurar retornar a isso. Né? Legal. E aí, pela Share, de alguma forma, a gente sempre esteve próximo desse universo por ser uma empresa focada em pessoas. A gente tem uma divisão, né? A Share tem uma divisão focada em educação executiva, mais soft skills. Entendi. Mas foi a ideia toda de focar em educação para tecnologia foi, obviamente, vendo o cenário de escassez de talentos. A demanda. Essa dificuldade de preenchimento de vagas e esse paradoxo, né? Que você tem milhares de vagas em aberto que não são preenchidas e muitas pessoas... precisando de trabalho. Precisando de trabalho. Né? É surreal isso, né? Literalmente, a gente... Na pandemia, a gente viveu muito isso, a gente sofreu muito esse impacto, né? A gente teve um período de turnover absurdo. Apesar do nosso turnover ser baixo mesmo assim, a gente viu uma rotação da equipe, né, que a gente nunca tinha visto, né? E aí a gente começou a acelerar o ritmo de contratação e chegou uma hora que a gente falou, cara, não vai dar. A gente vai ter que começar a formar gente. Isso. É diferente. O jogo, falei, do tipo assim, ó, talvez eu lembro dessa conversa. A gente chegou e falou assim, ó, não é sustentável. Se a gente não começar a formar as pessoas, o mercado chegar uma hora não tem. Não vai fechar. A gente mediu, Dru, você tem uma vaga aberta, quando você tá com uma vaga aberta, isso tem um custo para você. No mínimo tem um custo de oportunidade que você tá com uma vaga aberta, é porque você tem um projeto para executar. Com certeza. E se você não preencher essa vaga, você não vai executar o projeto, esse dinheiro não vai entrar. Então, no mínimo, tem um custo de oportunidade envolvido. Ok. Além dos outros custos diretos relacionados à contratação. Cara, mas a gente descobriu que, na prática, tem um custo muito pior do que esse custo de oportunidade, que é o custo do cara que a gente erra o processo de seleção, traz ele para dentro da equipe. Naturalmente, quando você traz alguém para dentro de uma equipe,
a produtividade cai um pouco. Até o time isso é normal, se porque o time precisa, digamos assim, ó, tem que assentar para depois a tua curva subir e você começar a produzir e entrar em platô de novo. Cara, quando você erra a contratação, é melhor deixar a vaga em aberto do que errar a contratação. Perfeito. E na pandemia, a gente começou a ver isso muito claramente. Fechando vaga a qualquer custo. E não aí só a gente, né? Acho que todas as empresas, o mercado, né? O mercado começou a atuar. A única diferença é que na Performa a gente não tem medo de botar, de expor as feridas, né? E aí foi a hora que a gente sentou para conversar. Falei, galera, não vai dar. Não dá pra gente ficar dependendo só de contratação. É melhor a gente pegar o cara que não sabe nada e formar esse cara do que eu... Você lembra que a gente conversou, né? Sim. Sobre estarmos juntos na Próspera ou não. Era uma alternativa pra gente. Faz parte da jornada, ouvir não. Né? Eu fiz uma proposta pro Druê, que naquele momento não fazia sentido, e no hard feelings, né? E anota aí, Druê, eu ainda acho que a gente vai ser sócio em alguma coisa, em algum momento. Né? Eu não desisti ainda. Eu também acredito nisso. Eu tenho duas características... Tudo caçador de burnout, então a gente vai arrumar um jeito de, a hora que tiver tudo tranquilo. Muito chatas, né? Eu sou paciente e persistente. Essa combinação é explosiva. Muito né, bom. Cara? Mas a gente viu... Quando você falou da Próspera, eu falei, cara, o jogo é esse. O jogo é esse. A gente tá fazendo algo pra gente dentro de casa, mas numa escala muito menor. Agora, bicho, o resultado, se alguém tiver dúvidas, né? Se a Próspera escala, usa a gente como exemplo. Fala, ó, vamos lá, eu vou te mostrar dentro de uma empresa de tecnologia o que um programa de formação faz. Eu acho que um ponto legal é a gente... E queria ouvir também sua visão. Você tem essas duas experiências mais de soft skills, né? E também agora nos hard skills, que a gente chama, né? O conhecimento mais técnico ali, né? Quando o Léo comenta, eu acho que você quis dizer isso, né, Léo? Não sei, foi minha interpretação. A gente contrata errado. Normalmente não é o hard skill. Né? Normalmente é a questão de cultural. Exato. É a questão... é rádio. Não, você sabe programar, faz um teste aqui, sabe, ok. E o que a gente vê, e aí vendo no mercado isso também, é questão de cultura. Né? A questão, cara, a Performa tem uma cultura que preza pela horizontalidade, pela autonomia, né, com responsabilidade, pela colaboração, não hierarquia, né, não comando e controle, mas a auto-organização dos times. Você tem que querer e gostar de trabalhar num ambiente assim. Nem todo mundo se adequa, né? Então isso é normal. Agora, isso é muito difícil, né, de você realmente captar numa entrevista, né, a cultura, o match cultural que a gente chama. Não sei se vocês... têm os mesmos desafios nos clientes ou resolveram isso de alguma forma, né? Porque acho que esse é o ponto. A gente falou, cara, é mais fácil a gente fazer um match cultural e a gente treina a tecnologia. Sim. Pô, preciso de um dev Python, mas o cara conhece Java. Cara, é um cara que tem match, que conhece a gente, que é muito mais fácil treinar o cara na linguagem do que a gente pegar um cara que conhece a linguagem, mas não se adapta muito, né, à nossa cultura, ao jeito de trabalhar. O que você enfrenta nesse sentido? É a velha frase do Peter Drucker, né? As pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e desligadas pelas habilidades comportamentais, né? Ou pelas soft skills. Perfeito. O que a gente viu no mercado é que, por esse gap de mão de obra qualificada, era tão difícil encontrar um candidato com os requisitos técnicos que muitas vezes, quando a empresa encontrava, ela... ignorava negligenciava isso, o restante, comportamental, o fit cultural. Certo. Cara, eu tô com essa vaga 6 meses aberto, não tô encontrei alguém que tecnicamente está dentro, vamos botar para dentro. Só que é o que você falou, o estrago é enorme, porque é alguém fora da cultura, que não vai se adaptar, vai ser ruim para ele, vai ser ruim para o time, para as pessoas. No Brasil é caro para caramba contratar mais cara e desligar. Então, assim, a gente acredita muito na importância das habilidades comportamentais, tanto do ponto de vista de seleção quanto do ponto de vista de desenvolvimento. Mas o modelo que a gente optou, no caso da Próspera Atacar, ele está muito focado no upskilling de habilidades técnicas. Por quê? Porque se você tiver um modelo seguro para você e escalável para você desenvolver habilidades técnicas, você filtra e valoriza você concentra a tua seleção no comportamental. Exatamente. E depois o upskilling é via ferramenta. É isso. O jogo é muito bom. Porque o comportamental ele não só é importante porque ele muda o jogo. Eu costumo dizer, Léo, que a habilidade técnica é o ticket para você entrar no jogo.
E o que ganha o jogo é a habilidade comportamental. Porra, legal, hein? Perfeito. Essa é pros cortes, hein? Perfeito. Depois faz a pergunta. Faz uma pergunta. Drew, qual você acha que é o ticket para mudar o... Pronto. Já tô com a resposta na ponta da língua. Mas foi o modelo que a gente apostou. Porque se você tem essa confiança no modelo escalável, você pode valorizar mais essa parte comportamental. Só que ela é mais difícil de desenvolver. É isso que eu estava comentando. Sim. Né? Não é só porque ela é importante, mas ela é difícil de desenvolver. Né? Vocês estiveram com a gente no Protagonistas do Futuro, que é um projeto que a gente faz muito legal. Aquilo é muito legal. Da Share para desenvolvimento de universitários de baixa renda. E a gente foca ali em soft skills, né? Só que ao invés de só dar aula para eles aos sábados sobre as competências comportamentais, a gente desafia eles a formarem equipes e desenvolverem projetos de impacto para organizações do terceiro setor. Legal. Ou seja, a gente vai falar de adaptabilidade sábado de manhã, usa essa mas skill. você vai ter que... Adaptabilidade é lindo na teoria. Na prática, é você lidar com um time diferente, heterogêneo, diverso, com desafios reais, você tem uma ambição de construir um impacto maior do que os recursos que você tem disponível. Legal. Então, é isso que a gente acabou de... Sábado passado, a gente formou a quinta turma. Ainda está rodando esse projeto? Está rodando. Legal. Quinta turma, a gente tem um orgulho enorme. Os jovens... E a gente começa a ver agora, Léo, e a gente começa a ver pessoas que participaram das primeiras turmas e que estão brilhando. Né? Casos de gente que está empreendendo, que está se destacando no mercado de trabalho... E a gente tem orgulho de saber que, de alguma forma, a gente contribuiu ali. Eu, no Protagonistas do Futuro, foi uma das hipóteses mais erradas que eu já fiz na minha vida, né? Porque que eu fiz? Tinha uma galera que ficou embaixo da gente lá para mentorar, né? Mentoria. E eu falei assim, eu não vou dar emprego para ninguém. Falei, eu vou ensinar as ferramentas para vocês e vocês vão conquistar uma vaga na Performa. Beleza, ensinei tão bem que todo mundo arrumou emprego antes de terminar o programa. Ninguém quis vir da Performa. Eu falei, cara, eles já estavam empregados, né? Eu já estava empregado. Né, eu falei, era melhor eu ter trazido todo mundo. Na próxima a gente faz galera, diferente. Já tá todo mundo contratado, vocês não precisam aprender nada. Você foi generoso demais, não. Eu lembro que eu brinquei com a Thalia, eu falei, Thalia, eu errei, né? Ela falou, então... Mas eu acho que sem ninguém. Vamos fazer uma próxima turma. Tamo junto. Mas sério, do Protagonistas do Futuro... Sempre que você quiser... Eu topo participar. Eu não tive a oportunidade de participar desse bet. Sempre que você quiser, a Performa tá contigo. Falando sério, esse programa, para mim, é um dos mais... Cara, é muito legal. Eu já cansei de falar isso aqui. Cara, o que mudou minha vida foi educação, bicho. E aí, então, não adianta você falar para mim que não dá. Porque aí eu vivi. Aí não tem como, né? Talvez, o que eu falo é o seguinte... Eu entendo que o ponto de partida das pessoas é diferente. Isso aí é um fato. Exato. Né? O meu filho hoje tem um ponto de partida muito diferente do meu. Que bom. E ok. Cara, mas isso não é garantia que ele vai chegar. Exato. Ele só tem uma pequena vantagem... Pequena não, desculpa. Ele tem uma grande vantagem sobre uma grande parcela da população. Mas eu cheguei. Então, ele tá bem. Cara, então, essa questão de poder dedicar o meu tempo para trazer jovens, e principalmente essa galera... A gente mudou até um pouco o approach lá na Performa em relação a essa questão de jovens. A gente tá... Sim. O leque tá muito aberto. Acho que a nossa última turma do Forma, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas é bem próximo disso. É de 20 a 40. Ótimo. Sabe? Esticar mesmo. Sim. Porque tem pessoas fazendo transição de carreira mais tarde. E ok, ele continua sendo um estagiário. E é até bacana, né? Porque muitas vezes ele traz um repertório, né? De novo, não, e tem sido um super destaque, bagagem, né? O pessoal já tem bagagem, já tem repertório, já chega jogando. E um comprometimento, bicho. Total. A história do soft skill. Isso. O cara vem com um comprometimento que se você resolver ensinar para ele física quântica, eu acho que rola. Porque o cara tá comprometido. É isso. Né? Então é muito... de vestir a camisa mesmo, né? Não, eu só reforçando o ponto que você falou, eu acho que a educação ela tem que estar aberta para todo mundo. A gente vai, seja por necessidade ou por oportunidade, ou por desejo, vai trabalhar mais tempo do que as gerações anteriores. Né? Acabou aquele paradigma, né, de que a gente achava, não, eu vou me aposentar, vou morar na praia. Cara, o trabalho é uma fonte de realização das pessoas. Sim. Então, as pessoas vão trabalhar mais tempo e, portanto, vai ser mais natural. Essas transições de carreira também vão ser mais naturais. Os especialistas em carreira estão projetando que essas gerações vão trabalhar em 5 ou 6 áreas diferentes
ao longo da... O Léo, quando aposentar, vai construir casa, por exemplo. Ele já me confessou aqui que ele vai só trabalhar com obra. Gosta. Ele Cara, adora. Meu. Todo mundo que eu conheço, não, que eu vou construir uma casa. Não faz isso. Compra pronta. Compra pronta, cara. Do tipo... É duro. Cara, e aquela história, é um negócio... Tá me dando tanto trabalho que eu já tô naquela assim... Tem oportunidade aí. Exato. Não, é sério. Eu tava o com meu uma ideia mindset já tá mudando. Eu não mudando. submeti pro Pitch Lab, mas eu tava com uma ideia exatamente como as da sua dor. Deixei quieto, vamos falar depois. Você não tá entendendo. Essa a gente pode ser sócio, se ele quiser. Ó, sem brincadeira. Tem negócio Tem muita aí. oportunidade. Eu tô tendo tanta dor de cabeça. Ó, e vamos lá, hein. Fiz tudo bonitinho, sabe? De não atropelar nenhuma fase, levar a arquiteta pra escolher o terreno junto. Fiz o... Esquece, cara. Esquece. Montaram... Assunto pra um podcast só pra isso. A gente falar só disso. A gente precisa fazer um dia um de humor. O dia que a gente fizer um de humor, eu vou contar as histórias. Conta as histórias. Ô, Druê, e agora algo que está próximo de acontecer, quero saber de você. Como foi se afastar da Share, da liderança da Share? Então, eu estava até comentando um pouquinho disso, né? A gente preparou bem esse processo. Não é fácil, né? Porque um empreendedor, principalmente acho que o primeiro negócio, depois acho que a gente vai amadurecendo isso, mas você se confunde com o negócio, né? Com o business, porque você respirou e transpirou aquilo durante anos, um nível de dedicação, de empenho. Mas quando a gente fundou a Share, eu até brincava que eu tinha uma rede de relacionamento que eu poderia ter ido para um caminho mais fácil, tipo Druê e Associados, e ter uma empresa centrada em mim. E nunca foi essa visão, né? A marca Share vem do conceito de valor compartilhado do Porter e vem de um conceito de um projeto compartilhado, para que as pessoas enxerguem nela a oportunidade de co-empreender, não só os sócios, mas também quem faz parte dela. E isso está acontecendo na prática, né? Eu abri espaço para essa galera que vem com um gás novo, renovado, com novas ideias, e estão tocando o negócio super bem. Acho que também tem muito a ver com o momento que o negócio está e o perfil ideal para isso. Eu sou um cara muito early stage, hustler, de botar um negócio de pé. E talvez se eu estivesse lá ainda, eu ia estar pensando em mil e umas outras coisas, em novas frentes, e a gente não ia estar tendo o foco que a gente está tendo agora de consolidar, de otimizar. Esse é o cara da inovação, é muito parecido, né? A gente aqui. O Léo é o cara da visão... Da inovação, de empreender, e eu sou mais de operações, talvez como o teu... Já conversou, isso é aberto, não é segredo para ninguém. A gente está fazendo a transição da liderança da empresa. Eu vou sair da liderança, o Samir vai assumir, muito naquele conceito do o que me trouxe até aqui. Exato. Não é o que vai me levar até lá. Exato. E aí, do tipo assim, o pessoal fala, pô, Léo, mas o que é? O Samir não tá pronto. Eu falei, não, o Samir tá pronto há 30 anos atrás. Eu é que não tô pronto para sair. Né? O problema agora sou eu, não é mais o Samir. Todo mundo, acho que a empresa tem que se preparar. Num primeiro momento teve ciumeira, né? Putz, mas o Druê tá se afastando da Share, não acredita mais na gente, sabe? Coisas que não são ditas, mas você percebe... Olha só, que é coisa que você nem passou pela sua cabeça. Tem que explicar mas por quê? Coisa. Tá pulando o barco, amigão? Costa Concorde, amigo. Me leva junto. A Próspera é mais legal, sabe? Então, assim, é muito importante conversar sobre isso de forma franca. Legal essa visão. Caraca, que legal. E mais de uma vez. Mais de uma vez, sabe? All hands, reunião aberta, dar oportunidade para as pessoas falarem e ter essa percepção e reafirmar as coisas. Legal. Mas está sendo muito bacana ver isso acontecer, sabe? O negócio prosperar. É óbvio que eu ainda contribuo aqui ou ali, né? Mas principalmente o negócio está caminhando e tem que ser assim, né? A gente tem que abrir espaço para as pessoas e agora a Prosper tem um belo de um desafio para eu poder me dedicar e aí daqui a pouco vão vir outros e assim por diante. Fala um pouquinho do modelo de negócio da Prosper, Legal. Se você puder explicar. Legal. O que a Share fazia, né, o movimento spin-off que a gente fez, são os programas de formação B2B para ajudar as empresas a formar as pessoas de acordo com a necessidade delas e muitos desses programas com foco em diversidade. Então, um dos primeiros programas que a gente fez foi o Women Can Code, focado em formar mulheres. Era muito da hora também. Depois o AfroDev, focado em pessoas negras, o Pride Dev para a comunidade LGBTQIA+, programas de formação para pessoas com deficiência, pessoas 50+, a gente fez com a Web Motors.
Legal. Caraca, esse eu nem fiquei sabendo. Que legal. Bem legal. 50 mais exatamente para essa galera que tá... Cara, por 50 anos tô querendo iniciar uma carreira nova. Por que não? Daqui a pouco você pode se inscrever. Na época... ver se finalmente eu aprendo a programar. A piada que a galera começou a fazer lá na Performa foi essa. Porque eu parei de programar muito cedo, né, cara? Tipo, Sim. Não, na Performa eu nunca escrevi código. Foi antes, Foi antes. Mas o pessoal brincava assim, não, pra sorte dos clientes, o Léo não escreve mais código. Aí outro dia pegaram um código meu em produção lá e rodando sem problema. Eu falei, quando você tiver um código seu em produção há 20 anos, aí você vem me cornetar, bonitão. Por enquanto, joga teu jogo aí. O palão tá funcionando. Exatamente. O palão sem cilindros. Bebendo igual. E esses programas, eles são financiados por empresas, é isso? Isso, as empresas financiam o programa, as pessoas para participar não pagam nada. Não pagam nada, não tem taxa de inscrição, não. nada. É 100% Legal. gratuito. Quanto tempo, mais ou menos, vocês estão... Ele varia de acordo com a necessidade da empresa, da característica do projeto, mas em geral são programas de formação de 4 a 6 semanas de duração e ele leva 2 a 3 meses para rodar. Tá. E aí, esse modelo, a gente já formou 1.600 pessoas, com 70 turmas, em parceria com grandes empresas, gerou 400 contratações diretas por meio desses programas. Que legal. Fora as indiretas e tudo mais. Só que é um modelo difícil de escalar, né? De alta customização, forma turma a turma. Tá. E aí E a empresa define o quê? O stack. A empresa define o stack. 1.600 pessoas, você reteve 400, 25% é absurdo. Caraca. Não, é muito em função da parceria com as empresas. Você diz 25% é contratado. 25% não, terminou o curso, já está contratado. Já está contratado. Massa. E das que não são contratadas... E as outras, talvez até num tempo depois. A gente monitora as outras. Tá, né? A própria empresa pode contratar depois, mas... Aí você abre para o mercado. Mas a empresa, né? O cara, ele vai o nível de empregabilidade dele sobe. E a gente fez uma estatística recentemente, 60% das pessoas que não são contratadas diretamente progridem de carreira em até 1 ano. Então, ou ele é promovido onde ele está, ou ele é contratado. Em média, as pessoas dobram a remuneração delas. Então, elas têm uma média de remuneração de R$ 2.500, R$ 2.500 e vai para R$ 5.000 e poucos reais, a média da remuneração da galera. Que legal. Então muda a vida da pessoa, muda a vida da família. Cara, é uma pena que a gente não consegue escalar isso, né, cara? Porque olha o impacto que isso teria. Agora é o que a gente está fazendo, né? O ano passado, a gente foi aprovado no programa de Venture Building da Dynamo, que é um fundo de investimento de impacto, que acompanhou a gente durante essa jornada e a gente mergulhou muito no mercado para buscar um modelo escalável. Legal. E a gente identificou uma oportunidade que está relacionada aos candidatos em tecnologia que são reprovados na etapa final do processo seletivo, com um bom perfil comportamental, mas com poucos gaps técnicos. Tem empresas que conseguem pegar esse cara nesse período e desenvolver ele on the job, mas empresas muito grandes tem uma régua muito alta. Filtro já. O cara já tem que entrar jogando para entregar projeto. A Performa consegue pegar esse cara. A Performa tem um perfil de atuação que esse cara cabe perfeitamente no meu time. Jogando limpo. Quer ver, uma empresa do porte da CIT, já não sei se consegue fazer um negócio desse. Eu gosto muito de falar da CIT porque eu admiro esses caras demais. Né? Eles são muito do tipo referência para mim em como gerir uma empresa de inovação. Muito inspirador. E a gente tem conversado com esse e outros players relevantes de grande porte. Essa é a nossa persona, empresas de grande porte. E a gente desenvolveu um modelo de repescagem para esses casos. Então, esse cara, quando ele é reprovado no processo seletivo, ao invés dele receber uma devolutiva simples, ele fala, olha, você não foi contratado por conta desses, você foi bem no processo seletivo por conta desses pontos, mas esses gaps aqui impediram sua contratação. Se você clicar aqui embaixo, você vai acessar uma trilha personalizada para você assistir aulas gravadas, focadas nesses gaps e fazer mentorias durante esse período de tempo. Se você cumprir essa jornada e for bem nos testes, você volta para essa etapa do processo seletivo para uma nova avaliação. Caramba, mas a empresa paga esse processo de repescagem? Então é 100% B2B. Que legal, Samir, isso, hein? Mas a conta aqui é exatamente o que a gente estava discutindo. Já tem um cara de software. Eu trago o cara... Isso, é mais barato eu pagar o curso para ele do que eu diminuir a produtividade de uma equipe que, muito pelo contrário, eu estou contratando para crescer a produtividade. Cara, genial. Não tinha pensado nessa. Muito boa. Não, nessa fase de... Genial. A ideia é muito boa. Esses candidatos hoje estão desperdiçados. Sim, exato. Então, e todo o processo de recrutamento hoje, ele é um investimento pesado dessas empresas. Então, a gente ainda está calibrando essas estimativas. Mas e faz muito mais sentido para a empresa do que trazer e treinar dentro de casa, porque aí tem um custo muito mais alto. É muito mais barato você pagar o curso
e entra depois na próxima vaga. Aí tem um risco, né? De vai dar certo, claro, vai, tem um risco dele... E ótimo, porque quando a gente fala de desenvolver pessoas, né? E para mim tem outra coisa desse modelo que a gente testa no candidato nesse momento, resiliência. Exato. Que é o cara tomou um não... Não, e quer mesmo. E falou assim, bicho, olha só, é não. Mas, se você fizer isso, Bora, vamos ver se tá você afim tem uma mesmo. chance de novo. Cara, só do maluco fazer isso... Já é um filtro ali, ó. Quem não tava afim já mesmo, era. Eu sei que esse cara é bom demais. Isso. E ele na próxima ele entra. Exato. Até se ele tiver algum gap, Isso. eu já sei que, cara... Legal, esse cara né? eu garanto. Legal, adorei. Esse cara eu garanto. Adorei. Porque eu vou falar pra ele, estuda isso aqui e ele vai fechar o gap dele. Meu, que golaço do E. Parabéns, cara. A gente tá muito empolgado porque, obviamente, uma das hipóteses era nível de engajamento dos alunos, né? Como é que ele vai lidar com a rejeição e vai se engajar. O modelo, para ele ser escalável, ele tem que ser assíncrono com as aulas gravadas. A gente sabe que o brasileiro é preguiçoso. Mas todos os experimentos que a gente fez até agora têm mostrado um altíssimo engajamento. Primeiro, porque ele vê isso como, pô, legal, não é uma porta fechada, é uma oportunidade que eles estão me oferecendo de qualificação gratuita. E o mais importante, eu vou estudar aquilo que eu preciso. Isso. Eu não vou ficar estudando coisa que eu já sei. Exato. Pô, então, uma trilha personalizada então a gente está apostando muito, a gente está bem empolgado com o modelo. Não, o modelo é ótimo. E as aulas são assíncronas nesse caso, mas vocês têm aulas síncronas também, nas turmas ou não? Hoje é 100%. Tem mentoria, né? Aí tem a mentoria. Legal. Agora a gente está discutindo, né, com toda essa discussão sobre IA, né, a possibilidade de trazer um terceiro elemento, né, além da aula gravada e da mentoria ao vivo, um terceiro elemento que seria um copilot de tecnologia para poder apoiar. Sensacional. E vai ajudar pra caramba. Não, esteja a gente certo tá com um projeto disso também. Depois podemos trocar uma ideia até. A gente tá com um projeto interno. Tô te falando, Drew, eu falo que a gente um dia vai acabar fazendo alguma coisa junto. A gente tem um mindset muito parecido. E a gente acredita nas mesmas coisas e a gente acaba tendo saídas muito parecidas para as coisas. Ou complementares, né? Ou complementares para as coisas que a gente faz. Então, eu acho super legal. Na Prosper, o aluno, né, o candidato, para ele é free. Para ele é free. O processo todo, mesmo essa capacitação. Mesmo. Puta, que genial, bicho. 100% B2B. Por que acontece, né? A gente mapeou que boa parte das pessoas, das 1.600 pessoas formadas, a maior parte delas são mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência. Mas isso foi intencional. Isso é intencional nos programas. Agora, quando a gente vai olhar, e isso tem sido muito importante para a nossa teoria de mudança, para o impacto que a gente quer gerar. Quando a gente foi olhar para esse modelo de repescagem, um question mark que tinha poxa, mas você não vai mais fazer um recrutamento, nesse caso, afirmativo e tal, né? Você vai trabalhar com os candidatos que vêm. Mas os experimentos que a gente fez apontaram que a participação desses grupos subrepresentados nesses candidatos reprovados, ela é muito maior do que na média das contratações. Ou seja, esse modelo de repescagem ele é um modelo que também vai ter um impacto importante para dar essa segunda chance para quem precisa. E pelo que eu estou entendendo, nesse caso nem precisa ser intencional, né? Porque naturalmente eles já são maioria dentro daquele espectro, né? Exatamente. Puta, muito legal. É a galera que precisa de uma segunda chance, né? Que teve mais desafios ao longo da jornada, que teve mais dificuldades. Cara, e faz todo sentido e não tem nenhum problema alguém precisar de uma chance adicional. É isso. Eu precisei de algumas, inclusive, até conseguir achar meu rumo e seguir. Né? Muito legal. Cara, eu faço algumas perguntinhas aqui, que normalmente meio repetidas, essa nos agora episódios. Certeza que é corte. Agora certeza que é corte. Vai por mim, galera. Fica vendo o episódio todo e depois vê se não vai ter Reels com isso. Vamos ver. Vamos lá, deixa eu respirar. Vamos testar a minha hipótese. Se você pudesse voltar no tempo e falar com o Drouet lá de trás, antes de abrir a Share, hoje com todo o background e o repertório que você tem, que dica que você daria para ele lá atrás? Acredita nos seus valores, né? Acredita no propósito, não desanime com as dificuldades, né? Elas vão aparecer, a única certeza que a gente tem é que elas vão aparecer. Boa. E continua firme e se apoia muito nas pessoas que estão do seu lado, que compartilham dos mesmos valores, da mesma visão, que vai dar certo.
Boa. Aí sim, ó, e mitou. é sempre assim, vai dar certo, cara. E vai, não tem jeito. Aquela história no fim tudo dá certo. Se não deu certo, não chegou no fim ainda. Não acabou. Exato. Aí entra a nossa paciência e a nossa persistência. Exato. Por isso que eu falo que é duas características mais ou menos, né? Às vezes não. Paciente no sentido de há controvérsia. De vez em quando, né? Mas isso não é falta de paciência, é que eu sou muito enfático. Né? Outro dia eu arrumei um adjetivo bom pro Léo. Ele é muito hiperbólico. É um adjetivo bonito, né? Boa assim. definição. Agora menos, porque eu fiz bariátrica. Né? Então... Tô menos hiperbólico agora, né? Entendi. Mas porque tem algumas questões operacionais do dia a dia que realmente acabam, tipo... Eu sei que é algo que eu preciso melhorar, como todo mundo, a gente precisa... O dia a dia você precisa de ajustes, né? Uhum. E algumas coisas me tiram um pouco do sério, mas no sentido... Mas eu não guardo rancor também. É aquela história que eu tenho pra falar. Eu Vamos falo, resolver agora. terminou? Bora tomar um chopp? Terminou. Tá certo que tem gente que fica meio com vontade de me dar um soco na cara e eu acho isso válido, né? Por favor, não deem, né? Também não faz isso comigo, já tenho cabelo branco, né? Mas eu prefiro falar o que eu tô sentindo, ouvir... E cada um vai tirar suas conclusões. Em algum momento a gente deve revisitar o assunto. Eu não sou aquele perfil, Dre, de guardar comigo. Perfeito. Eu prefiro chegar pra você e falar, bicho, ó, você fez tal coisa, eu não curti. Perfeito. E tô disposto a ouvir também. Mas peraí, eu fiz isso, por isso. Tá, foi mal. E outra coisa, se eu tiver que pedir desculpas também, pra mim, no hard feelings. Perfeito. Tipo, cara, errei e tô te pedindo desculpas. Perfeito. Né? No mundo do empreendedorismo, com o olhar de pessoas e cultura, esse é um modelo muito forte da transparência radical. O que, em vários aspectos e momentos, é um modelo altamente recomendável. Mas, de novo, aquilo que a gente está falando. Funciona muito bem para determinados momentos, fases, jornadas, perfis. Então, esse processo de autoconhecimento nosso ajuda muito também a buscar complementariedade e também um olhar situacional, né? No sentido de, puxa, como é que eu também me ajusto aos diferentes momentos e tal. Mas transparência, eu tô com você. É sempre melhor do que ficar guardando. E eu tô tentando ser cada vez menos radical. Esse é o ponto. Isso. E aí entra manter naquela a transparência. discussão. Eu tenho que manter a transparência. Eu acho que, aliás, nós como empreendedores... eu acho até que diferente de líderes de empresas corporativas que, sinceramente, não podem ser transparentes. Não é que não devem, eles não podem, algumas vezes, ser 100% transparentes. Eu acho que nós, como empreendedores, a gente tem que ser. Aí não tem jeito. Porque isso tem a ver, inclusive, com a cultura que você está trazendo para dentro da tua casa. Total. Então, você tem que... eu vou responsabilidade, né? Eu vou optar por ser diferente. Não tem problema. Opte, mas saiba que na esteira você é referência. E isso vai, de alguma maneira, entrar na cultura da empresa. Então, eu prefiro manter essa porta fechada. Isso é intencional. Perfeito. Agora, às vezes, realmente, as coisas... eu trago as coisas de uma maneira que são um pouco enfáticas. Isso tem a ver... e vamos agora falar português. Às vezes eu sou um pouco grosso, não tô tirando o meu da reta. Isso tem a ver com a forma como eu fui criado. Isso tem a ver com a forma como era o mercado corporativo quando eu cheguei lá. Uhum. Eu fui forjado desse jeito. Eu já me desconstruí em uma série de coisas que na época... Cara, meu chefe me falava algumas coisas que eu morria de rir, não me afetava. Hoje você falasse, você é preso. Não. Ele hoje seria preso. Exato. Né? E a época era tão outra que eu nem via aquilo como um insulto. Não era um insulto. Pra mim, eu ainda ficava assim, cara, eu fiz alguma besteira que eu não estou percebendo. Né? Era esse o recado. Eu tô precisando melhorar alguma coisa. Cara, a época era outra. Eu não tô dizendo que ele tá certo. Não, é daquele jeito que tem que ser. Cara, mas naquela época era aceitável. Então, né, traçando um paralelo horrível, mas... Na época que passava, os Trapalhões eram aceitáveis. Tanto que passava na Rede Globo, Planeta, no horário, o Cacete hoje, Planeta, etc. Então, esquece. São coisas que o tempo foi tornando não aceitáveis. Sim. Mas, repito, eu prefiro manter a transparência e ser menos radical. Eu acho que eu tenho que ser... Que é um perfil muito que o Samir tem. Só sendo honesto, Samir talvez dê broncas muito maiores que a que eu dou, mas... numa elegância que quando ele termina me dá vontade de pedir desculpas. Bondade sua. Né? E isso tem a ver com
acho que maturidade. Né? Maturidade, perfil. Deixa eu te perguntar um pouquinho, voltando aí. Mas eu sou mais legal que ele. Bem mais. No bar eu sou bem melhor companhia. É inspiração. Cara, a gente falou muito de soft skills aqui, né? De comportamental, de transparência, de habilidades que às vezes não dá para quantificar ali. Você vê, eu não sei se na Share tem algum tipo de teste, enfim, de como que as empresas podem fazer para... A gente já falou, cara, de ter um médico cultural, o contrato pelo comportamento, o técnico manda embora pelo comportamento. Como é que resolve essa equação? O que na sua experiência você já viu que funciona, que não funciona? Tem como fazer um teste de perfil comportamental, por exemplo, de match cultural? Então, existem muitos assessments comportamentais. O mais famoso é o DISC, mas existem outros, o Hogan, que é muito parecido, e outras ferramentas, até o MBTI e tal. Eu acho que o MBTI é um que não é recomendável para processo seletivo, mas outros você está liberado para usar para a seleção. O grande desafio é que são ferramentas caras. Então, para você incluir em todo o processo de seleção, muitas vezes ele vai encarecer demais o processo. Mas isso tem mudado. Acho que outras ferramentas como a GUP e outras ferramentas têm utilizado, inclusive inteligência artificial, para trazer isso como funcionalidade na análise. Interessante. Agora, o arroz com feijão básico é a entrevista por competências, né? Quando você vai, de alguma forma, tentar investigar a fundo essa pessoa numa boa entrevista estruturada para você conseguir mapear esse perfil comportamental. Eu acho que a gente está no momento, a área de RH, assim como as outras áreas, estão sendo transformadas pela tecnologia e felizmente a gente vai ver cada vez mais ferramenta um nível elevado de acuracidade e de uma forma mais acessível, e acho que a gente vai poder incorporar isso. Mas eu sou do time que falo, vamos usar a tecnologia o máximo que a gente puder para liberar a gente, inclusive, para fazer aquilo que só o ser humano sabe fazer, que é ter uma boa conversa. Né? Viciado em IA. E em estudar sobre IA e ouvindo todos os podcasts sobre IA Tamo junto. Então, porque realmente para mim não é a Maroli, não é o Met, não é. Eu comentei cara, semana olha o poder, desculpa, só concluir, que a gente tem, se bota todas, porque os dados estão abertos, né? Rede social, comunicação, obviamente a maioria dos perfis, só que isso é humanamente impossível. Imagina, para todos os candidatos você varrer e entender como a pessoa se comunica, o que tipo de conteúdo, etc. Daria para botar numa IA e traçar um perfil, né? Falar assim, cara, perfil aqui, né, dessa pessoa, porque o que é? Você descobre depois se relacionando. Você descobre perfil comportamental depois, né? Numa entrevista, em um processo seletivo. Realmente, eu particularmente conheço os testes, mas acho ainda muito difícil, né? Muito complicado em poucas perguntinhas. Agora, com o poder computacional que a gente tem hoje, e com as informações que a gente tem em uma boa IA, você conseguiria, né, passar o raio-x e dar um match. Né? Comentei com alguns amigos num churrasco semana passada. A nossa geração é muito, muito privilegiada. Porque a gente viu o nascimento de duas ferramentas que são game changer. Internet e inteligência artificial generativa. A gente foi muito privilegiado. Para mim, o impacto eu tenho uma convicção. IA é ferramenta e IA não vai substituir pessoas. Né? Eu não tenho, eu não tenho esse medo da Skynet. Não vai rolar, entendeu? Para mim, Se rolar, pessoal, a gente gosta de vocês. Já deixa a mensagem pro futuro. Inclusive, a gente está estudando. Vocês estão vendo que a gente admira vocês. Tô fazendo a lição de casa, IA, tá? Então, me deixa pro final, tá? Qualquer coisa. Bom ponto. Eu acho que, da mesma maneira que quando surgiu a internet, que foi um negócio que mudou tudo e todo mundo ficava discutindo, não, mas isso funciona, não funciona. Cara, para mim não funciona ou não funciona, isso é um game changer, é olhar e falar assim, cara, que é isso que tá surgindo? Eu me dei, tipo assim, uma baita sorte, porque quando a internet estava chegando no Brasil em 94, eu estava na universidade, então era meu primeiro ano de faculdade. Então foi quando eu Você começou a lidar com e-commerce quando ninguém falava de e-commerce. Ninguém falava de e-commerce, eu estava falando, eu estava desenvolvendo e-commerce aqui em Campinas, vim para cá para isso, né? Isso em 1999, ninguém falava disso. Exato. Cara, IA para mim é a ferramenta que vai mudar o jogo. Do tipo assim, ela vai substituir profissionais, já falamos isso. Não. Os profissionais que não usam IA, independente da área, serão substituídos pelos profissionais que usam.
Ponto. Perfeito. É uma ferramenta indispensável. Hoje, a gente não acha o celular uma ferramenta indispensável? Vamos lá. Vamos Pacote pegar, Office. Vamos pegar assim, Quem não sabe usar. C-level de empresa, C-level e middle management. Quem não tem celular? Então, chegamos à conclusão que é uma ferramenta que todo mundo precisa para desempenhar seu papel. Total. IA, para mim, é isso. Igual inglês, é uma ferramenta Office, que igual, ninguém vai viver sem. É isso. Né? Não adianta lutar, não acredito, vai dominar o mundo, escrever cartinha igual Elon Musk fez. Para! Gente, não. Né? Não dá para parar mais. Agora é uma pesquisa que vai evoluir. Sim. E é poderoso pra caramba, né? A gente fez uns testes já, cara, de coisas assim, até envolvendo cliente, sabe? Do cliente fazer uma pergunta pra gente, a gente sabe a resposta, né? Falei, cara, mas vamos validar? Isso sobre o treinamento tal. O Samir fala, Absurdo. é verdade, é de arrepiar. É de arrepiar. Porque vem uma resposta, mas, cara, convergente com a nossa crença. Não tem como. Mas por quê? Não é mágica. Porque a gente formou a nossa crença lendo todo o conteúdo algumas coisas disponível sobre isso. Isso aqui serve pra mim, isso aqui não serve. Legal, esse pedaço de informação eu vou juntar com esse. A gente fez as mesmas sinapses para chegar na nossa crença. A diferença é que a IA faz isso muito mais rápido. E aí é óbvio que afunila. Então, eu comecei a entender isso. Cara, esse cara vai me ajudar... que a Nath já deu um corte aqui. Verdade, foi Calma. mal. A Nath já mandou parar, né? Tá bom. Não, é sempre assim, bicho. É sempre assim. Aí, Pode terminar e o duro, a gente precisa perder essa mania. O final, a gente acha um assunto interessante pra ir embora. Pois é. Daria só Não dá pra A terminar. gente pode fazer um podcast só pra falar de AI. Com Pode certeza. mesmo, né? E esse vai ter, tá nos próximos capítulos. Então, a gente vai usar a IA como um acelerador para aquisição de conhecimento. Né? Para aquisição ou pelo menos para marcação de conhecimento. Boa. Né? É isso. Posso fazer uma última para ele, assim? Bora, para terminar, fechar. De toda a sua trajetória, desde a abertura de uma empresa, da primeira, lá na Anshan, trainee, o que para você foi o mais desafiador? Aquilo que você, em algum momento, você achou que, putz, não vou conseguir. Isso aqui, desafio, e foi lá e conseguiu superar. Ou que te fez... Até que tem bastante cabelo, eu ia falar perder os cabelos, mas... te fez perder algumas noites de sono. Mais brancos agora. Calma que você chega lá, bonito. Acho que a jornada empreendedora como um todo, né? Várias situações, episódios, momentos. O saldo final é super positivo e bacana, mas acho que, sem dúvida, é um momento de botar um negócio do zero. Agora a Prosper tem seus desafios diferentes, mas é um outro momento, né? Até para conversar com o investidor, você já tem track record, é diferente. Tá. Quando você vai para fazer a primeira vez, o friozinho na barriga, ele é... Aquele ignite inicial ali, né? De tirar do papel trivial, a primeira fase. Olhando para trás, tudo fica lindo, né? Sim. Mas aqueles primeiros momentos, assim, aquele salto, né? Leap of faith. Eu sempre lembro que o meu primeiro dia, meu day one na Share, foi o dia que o Brasil perdeu o investment grade. Né? Puts. Foi aquele dia que você abriu o jornal. Igual você também gosta de empreender na época. A performance 2009, foi né? na crise financeira global. No inverno Exato. De recursos para investimento. Vocês são igualzinho. Eu acho desafio. No final do dia é sempre mais divertido, né? Exato. A gente vai ter história para contar. Mais história. Meu neto tá enrolado comigo. Senta aqui que o vovô vai te contar uma história. Puta, lá vem esse velho de novo. Boa. Eu achei que quando você falou que ia fazer uma pergunta, o cara de RH, eu falei, se você fosse um animal... Druê, cara, infelizmente o tempo chegou ao fim. Bicho, eu ficava mais 2 horas aqui conversando contigo, sabe? Né? Já falei pra você algumas vezes o quanto eu te admiro pela sua doação a pessoas, cara. Pra mim é isso, né? Independente de você ser um baita empreendedor, que eu também admiro muito essa característica da sua personalidade, a forma como você se doa para outras pessoas, para mim é um negócio muito inspirador. E por isso que toda vez que você me chamou para fazer alguma coisa, eu falei, cara, não precisa me explicar. Põe meu nome, tô dentro, né? Legal. Então, cara, eu queria te agradecer muito pelo bate-papo, foi muito demais. Legal. Obrigado, Dre. Obrigado, Samir. Com certeza vamos ter outras oportunidades e quero colocar a Performa à disposição, o que você precisar de apoio na Share ou mesmo na Prosper, mesmo que quiser um ombro pra chorar, a gente tá pronto. Beleza? Vamos junto. Valeu. Obrigado pessoal que acompanhou também. Beleza. Galera, pra quem ficou até o final com a gente, já sabe aquele rolê todo lá, né? De curtir, compartilhar, ativar o sininho. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida com a gente ou com o próprio Druê,
bota lá nos comentários que a gente dá um jeito de fazer chegar até ele, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigado. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, pessoal. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.